Eu acho que eles são úteis, especialmente quando você está trabalhando com exposição de livro em aulas, né? Isso acontece. Então você tem, às vezes, uma classe de escola bíblica na igreja sobre Tiago. Então a gente vai estudar a carta de Tiago. Geralmente, na escola bíblica, o professor ele tem um pouquinho mais liberdade de se aprofundar em certas questões do texto que, às vezes, o pregador não tem oportunidade de fazer, né? Ele precisa ser mais sintético. Então, eu creio que o professor de escola bíblica ele pode se beneficiar de elementos, de questões que o comentarista traz também, né? Então ele pode discutir, gente, vamos lá, vamos pensar aqui de que forma uma provação pode se tornar uma tentação e seguir a própria direção que o comentário, né, traz. Então, é óbvio que o comentário tem aquele elemento mais introdutório, né, do esboço e tudo mais, mas ele pode trabalhar analisando os versículos e destacando observações que o comentário faz, trazendo questões teológicas, então levantando para os seus alunos, olha, quais são as questões teológicas principais? Ele já estudou, ele percebeu o comentário, por exemplo, de Tiago 1, 2 em diante. O próprio Jim Semra vai levantar questões como provação, mas ele também vai falar sobre oração, sobre como nós devemos orar em momentos de prova. Ele também vai lidar com a questão de riqueza e de pobreza. Então, são temas teológicos aí, são temas que surgem do texto, que fluem do texto, que ele pode aproveitar para tratar de maneira mais detalhada com os seus alunos. Então, talvez o pregador ele vai ter que ser mais sintético, né? Ele vai expor o texto e vai resumir isso e vai ter que concluir, trazer aplicações. O professor pode se deter um pouco mais nas considerações teológicas, né? Então, tem uma parte aqui que é sobre as considerações teológicas do texto. Então, como é que ele desenvolve isso e como é que ele leva os seus ouvintes também a pensar nas questões práticas. Então, enquanto o pregador ele tem que ser mais assertivo, né? Ele vai dizer, ou ele vai exemplificar aplicações daquela passagem para os seus ouvintes, o professor ele tem aqui algumas ideias de aplicações e geralmente essas aplicações aqui são gerais. Então ele pode falar, gente, olha, nós temos aqui essa implicação ou essa aplicação geral, como é que isso funcionaria na sua vida? Então, como é que você aplicaria essa passagem aqui, essas questões teológicas que a gente levantou sobre provação, sobre sabedoria, sobre riqueza e pobreza na sua semana? Né? E levar, então, os alunos a pensarem nessas questões. Uma coisa muito legal desse comentário é que ele também dá sugestões na parte de ilustração sobre recursos que podem ser usados. E às vezes esses recursos eles cabem mais numa sala de aula do que numa pregação, né? Eu gosto de usar recursos. Na minha última pregação, domingo passado, na igreja que a gente participa aqui no Pará, eu usei dois objetos, né? Eu usei primeiro o objeto de uma lupa, tá falando sobre a gente considerar atentamente a nossa vida, né, para vivermos de modo sábio. Depois usei a imagem, na verdade, de um copo sendo cheio por uma jarra, né, e aquilo transbordando. Tá falando sobre enchimento do Espírito e os efeitos do enchimento do Espírito. Mas nem sempre numa pregação você consegue fazer isso, né? Numa sala de aula você consegue. Então o comentário já te dá sugestões. Olha, você pode usar esse objeto, você pode usar esse filme, essa série.